Meu nome é Cássio Politi, o papo aqui é sobre podcast e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: qual é a duração ideal de um podcast? Olha, a resposta mais óbvia para essa pergunta é a seguinte: não tem uma duração ideal para podcast, tá? Você, em tese, pode abrir o microfone e sair falando por quanto tempo você quiser, porque você não obedece a uma programação, como acontece em rádio, né? Que logo depois do seu programa vai entrar outro, então você fica ali obrigado, né, a obedecer a uma grade horária. Não acontece isso em podcast, que é óbvio, né? Agora, se você observar bem, os programas em geral têm o que a gente pode chamar de duração-alvo, tá? Eles normalmente obedecem sim a uma duração. Se você perguntar para um podcaster, ele vai dizer: olha, o meu programa normalmente tem ali, meu podcast tem tipo 1 hora de duração ou 40 minutos de duração, ainda que nenhum episódio dele tenha exatamente aquela duração. Quer ver? Vamos dar uma olhada em alguns podcasts conhecidos aí no Brasil. Tirei um print aí, como você está vendo, do PrimoCast, do Thiago Nigro, né? O famoso Primo Rico, que é um podcast que fala sobre investimentos. Então, dá uma olhada aí nos últimos episódios do podcast dele. Você vai ver que eles ficam ali na casa de 1 hora, com uma margem de erro bem razoável, né? Uns 15 minutos para cima ou para baixo. Parece até margem de erro de pesquisa de intenção de voto, né? Tem uma margem um tanto grande, né? Então você percebe que aquilo é uma duração alvo, né? Ou seja, não tem exatamente 1 hora, mas você vê que é o tempo padrão, com aquela margem de erro para cima ou para baixo, tá? Vamos olhar outro podcast bastante conhecido, bastante popular no Brasil, que é o Mamilos, né? Que é um podcast ali que fala de vários assuntos, especialmente de interesse das mulheres, né? Política e outros assuntos que as mulheres costumam discutir, tá? Então, Mamilos é a mesma coisa. Se você for bater o olho aí no print tirado do Spotify, você vai ver que, a princípio, ou pelo menos é o que parece, a duração-alvo dele dá a entender que é de 1 hora também, né? Com uma margem de erro ali grande também. Você vê que tem episódios que duram bem mais de 1 hora, alguns até duram um pouco menos, mas, de novo, é uma duração meio que livre, né? O que existe em comum nesses dois podcasts é o fato de que eles têm entrevistados, e às vezes mais de um entrevistado por programa. O que a gente pode observar ao ouvir esses e outros podcasts é que os apresentadores acabam ali percebendo se o assunto está rendendo. E às vezes eles passam de 1 hora. Aliás, muitas vezes eles passam da duração padrão do podcast, porque percebem que o assunto está indo bem. O programa deve segurar a audiência com aquele papo que está rolando ali, tá? Então é muito mais uma coisa de timing e de feeling do apresentador do que aquela preocupação que existe em rádio. Tenho que entregar o programa às 2 horas. Agora, essa flexibilidade não é só para quem tem um convidado, não. Você vê que tem muitos programas individuais, os chamados solocasts, né, que também tem essa duração-alvo e a flexibilidade. Quer ver um exemplo? Um programa muito conhecido também aqui no Brasil é o Escriba Café, né? Se você olhar aí o print no Spotify, a duração padrão dele ali é coisa de 25 minutos, pelo que a gente pode perceber, também com uma flexibilidade, uma margem de erro para cima ou para baixo. Agora, uma pergunta talvez natural, quando a gente fala desse assunto, é a seguinte: existe duração máxima para podcast? E a resposta é fácil: não, não tem duração máxima, tá? Porque uma pesquisa feita pela CBN, junto com alguns podcasters grandes, no final de 2017, chamada Podpesquisa, mostrou um dado muito interessante. Foram ouvidos 23 mil ouvintes de podcasts e eles responderam o seguinte: na maioria dos ouvintes mais assíduos, o tempo médio dedicado a ouvir podcasts por dia é de 2 horas e 52 minutos. Então, muitos ouvintes de podcasts assíduos
dedicam quase 3 horas por dia a podcasts. E 42% deles preferem programas de 1 hora a 1 hora e meia. Então esses programas que eu mostrei hoje aqui no vídeo estão aí atendendo ao gosto, né, da maioria dos ouvintes brasileiros de podcasts, tá? Então, não a maioria, mas pelo menos uma grande parte dos ouvintes assíduos, tá? Então é isso, você pode fazer o teu programa durar, tá? Desde que isso caia no gosto do seu público. Também vale a pena pesquisar e sacar se o teu público tem aquele perfil, porque podcast é muito nicho, é bom ter isso em mente também. Então é isso, valeu, até a próxima!